Don't stop. Olá! Vamos à correção dos exercícios propostos na aula anterior. Aqui teremos as perguntas e respostas. Assim, se você perdeu a atividade anterior, ela estará completa aqui, ok? Continuaremos aqui o nosso assunto sobre música. Em música, a altura refere-se à característica dos sons por serem graves ou agudos. Existem instrumentos que produzem sons mais graves e outros mais agudos. O contrabaixo e a tuba, por exemplo, são instrumentos que podem tocar sons mais graves. A flauta e o violino são exemplos de instrumentos que podem tocar sons mais agudos. Também é possível perceber as diferenças entre sons graves e agudos nas vozes das pessoas. Por exemplo, a voz de um homem adulto costuma ser mais grave do que a de crianças, geralmente que são mais agudas. Uma fonte sonora, seja um instrumento musical ou a voz de uma pessoa ou uma máquina ou fenômenos da natureza como a chuva, o vento, gera vibrações que formam ondas do som, que são produzidas pelo ar, pela água, entre outros elementos. A frequência é o número de vibrações por segundo geradas pela fonte sonora. É a frequência que determina a altura de um som. Quanto maior o número de vibrações geradas pela fonte sonora, maior será a frequência. E, portanto, mais agudo é o som que ouvimos. Inversamente, quanto menor o número de vibrações por segundo, menor a frequência e, portanto, mais grave é o som. Por exemplo, nos instrumentos de corda, a frequência das vibrações produzidas depende do comprimento e das espessuras da corda. Quanto mais curta, mais fina a corda, maior será a frequência de vibrações e mais agudas serão as notas produzidas. Por isso, o violino, o menor instrumento da família com cordas mais curtas e mais finas, produz os sons mais agudos. Quanto maior for o instrumento dessa família, mais compridas e mais grossas serão as cordas usadas, e mais graves serão os sons que poderão ser tocados. Assim, nessa família de instrumentos, o contrabaixo é aquele que produz os sons mais graves, seguindo do violoncelo. A viola produz a altura intermediária e o violino é o que produz as notas mais agudas. Observe essa imagem. Aqui nós temos 4 tipos de instrumentos de corda. Neles nós temos a frequência da onda sonora em altura do som em instrumentos de corda. Nesta imagem nós teremos as frequências alta, média e baixa. Mas como podemos distinguir um instrumento de corda? Os instrumentos de corda é um grupo de instrumentos que produzem som por meio de vibração de suas cordas, como o contrabaixo, o violoncelo, a viola, o violino, a guitarra e o violão. Existem outros grupos de instrumentos, como o de sopro, que o som é produzido pelo ar que circula dentro deles, como a gaita e o trompete, e os de percussão, que produzem sons ao serem batidos, sacudidos
ou martelados, como o sino e o chocalho. Nessa imagem, vemos a musicista Madeline Parnas, à esquerda, que toca o violino, e Cicely Parnas, à direita, que toca o violoncelo. Essa imagem é de Hamburgo, Alemanha, em 2009. Existe uma confusão comum em que se refere à terminologia usada para denominar sons graves e agudos, ou a altura dos sons no senso comum. Os termos fino ou alto são frequentemente utilizados para sons mais agudos, os termos grossos ou baixos para sons mais graves. Assim como a escrita das palavras, a leitura da partitura se dá da esquerda para a direita. Quanto mais alta uma nota for representada nas linhas do pentagrama, mais aguda ela soará. Quanto mais baixa uma nota for representada, mais grave ela será. Porém, para que seja possível determinar a altura correta de uma nota na partitura, é preciso acrescentar símbolos conhecidos como claves. As mais utilizadas são as claves de Sol, a de Fá e a de Dó, na primeira, segunda, terceira ou quarta linha do pentagrama. A clave de Sol é a mais conhecida. Como a utilização dessa clave, determina-se que as notas representadas na segunda linha, de baixo para cima, correspondem à nota Sol. Tendo a nota Sol como referência, podemos registrar as demais notas da escala. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva e clique no sininho de notificações. Assim, você será avisado logo que eu postar um novo conteúdo. Os exercícios a seguir serão corrigidos na nossa próxima videoaula. Aguardo você lá. Bye!